Olá pessoal, sejam todos muito bem-vindos, eu sou o Will, vocês estão no canal Classic Edition Toys e estamos aqui para mais um review de figuras de ação. E o escolhido da vez foi o Triclops, ou como a gente conhece aqui no Brasil, Triclop, da linha Masters of the Universe Origins, em sua versão Cartoon Collection, mas baseada na animação de 2002, figura essa lançada pela Mattel. Isso mesmo, estamos inaugurando Mestres do Universo aqui na temporada 2026 do canal e estamos trazendo aqui mais uma figura da linha 2000X Cartoon, se é que a gente pode chamar dessa forma, para revisarmos. E aqui a gente está trazendo uma segunda figura da primeira wave que saiu. A gente já tinha revisado o Stratos no final do ano passado e a gente começa aqui o ano com mais uma figura dessa primeira wave, o Triclop. Como vocês podem ver, ele está loose, está fora da embalagem. Eu o adquiri dessa forma, não o adquiri lacrado. Até vou mandar um abraço aqui para o meu amigo Renato Garcia, velho colecionador Motu aí, parceiro das antigas, que graças a ele eu consegui essa figura que ele estava vendendo, consegui pegar com ele para trazer um review aqui para vocês no canal e para adicionar a minha coleção também, não é verdade? E já aproveito também, a embalagem, a cartela é a mesma que a gente viu na do Stratos, com o castelo de Grayskull 2000X ao fundo. O nome do personagem não vem mini-comic nessas figuras 2000X. Quando a gente vira, a gente tem mais uma arte muito bonita, baseada agora na animação de 2002, em um episódio específico até, em que eles enfrentavam uns monstros que se multiplicavam. A gente tem até o Cyclone já aparecendo aqui, fazendo uma primeira aparição futura aí nessa linha. E na parte de baixo nós temos tanto as características da figura de um lado, quanto o checklist dessa primeira wave, e a parte de baixo aí questões legais e de segurança. Então, com tudo isso colocado, vamos então ver como é que ficou esse Triclop versão 2000X Cartoon Collection. Então, vamos lá. Prontinho, então a gente vai falar agora das características dessa figura. Como sempre, a gente começa falando aqui da sua altura. Ele chega aqui, ele passa um pouquinho dos seus 15 centímetros aqui, tá bem próximo dessa altura aí, alguns milímetros a mais apenas. Obviamente, a escala nova dessas figuras aqui de Mestres do Universo. A gente tem aqui um corpo bem mais esguio, não é tão exagerado quanto as figuras Origins anteriores, nem tanto quanto também as figuras Cartoon Collection baseadas na animação da Filmation. Aqui a gente tem uma nova base que geraram aí, que criaram para essas figuras e que eu achei bem legal, né? Os personagens da linha Vintage de 2000X eram mais esguios mesmo, não eram tão exagerados quanto as figuras Vintage da década de 80. E aqui nós temos as características. O Triclop é um personagem que teve várias modificações aqui na sua aparência, apesar de você conseguir distingui-lo ainda, você vê, sabe que é um personagem, mas ele teve várias mudanças. Na animação de 2002 mesmo, ele passou de um simples capanga do esqueleto, mais um dos personagens coadjuvantes, para ser um personagem bem importante, que inclusive era o equivalente ao mentor nos Guerreiros Heróicos. Aqui na versão de 2002, ele se tornou aí o cientista e inventor, o principal criador de aparelhos tecnológicos para as fileiras do esqueleto. E aqui a gente tem várias dessas características. Como eu já falei no review do Stratos, ele está simplificado, com uma versão mais animada. Obviamente, a intenção dessa linha aqui não é para recriar as figuras da linha que saiu originalmente em 2002, mas sim para representar os personagens da animação. Então a gente tem aqui alguns detalhes a mais, até porque a linha de figuras de 2002 era uma linha de figuras bem mais detalhada. A gente tem diferenciais aqui na parte do quadril, aqui do calção dele, temos aqui a bota é nova, isso era outra característica da linha de 2002. Todos os personagens tinham características muito únicas, bases e esculturas únicas, o que destoava do que tinha sido feito com Mestres do Universo até então, que tinha um reaproveitamento exaustivo de bases. Quero ver como é que a Mattel vai se virar com essa linha de 2002 aqui em versão cartoon, porque
vai ter muita coisa nova para eles fazerem aqui. Como a gente vê aqui na bota, ó, a bota é uma bota diferenciada, nova, de uso apenas do Triclope. A gente tem aqui o que seria na figura vintage, a joelheira dele, mas eu não curti muito, ficou meio estranho. Aqui esses olhos que ele tem aqui nos joelhos, na figura vintage era uma joelheira, tinha a parte preta aqui por trás do joelho, aqui ficou estranho. Se fosse para deixar a joelheira, então que deixasse na parte de baixo aqui, né? Não na parte da coxa, fica estranho quando a gente dobra o joelho dele. Era assim que a figura vintage de 2002 era, só que era mais natural, né? Aqui tá estranho, tá um negócio grudado por sobre o joelho dele. Não gostei muito não. Uma outra coisa que eu notei aqui é que essa parte do calção, essa parte de reaproveitamento, aqui a gente nota, eles obviamente estão reutilizando o quadril, a gente já viu esse quadril lá no Stratos, e estão construindo novas bases aqui em termos de cinto, né? Então você coloca aqui por cima, você mascara que tem uma base reaproveitada aqui e coloca aqui por cima. Fica legal, é uma boa solução que encontraram, só que essa aqui, apesar de estar muito parecida com o que a gente tinha tanto na figura vintage quanto na animação, eu acho que faltou um pouquinho de maior detalhamento aqui. Não por conta de pintura e escultura, que tá legal, aqui a gente tem pintura amarela, tem a parte verde, a parte preta aqui, mas exatamente essa parte preta, tanto na figura vintage quanto no desenho animado, essa parte era mais comprida, tinha um comprimento maior aqui, que não, deixaram curtinha, não sei porquê, tanto na parte da frente quanto na parte de trás. Eu acho que podia ser como era na figura antiga mesmo, eu acho que ia ficar bem mais legal. Aqui o colete dele é novo, é mais tecnológico, como era da figura vintage mesmo. Tem essa parte de pintura aqui na frente do peitoral, amarela, que tem, além de pintura, tem escultura diferenciada, e temos aqui também como se fossem essas mangueiras aqui por sobre os ombros dele, também pintadas de cinza. A parte de trás aqui não temos pintura, mas temos escultura. A gente nota aqui até como é que esse coletinho pode ser removido, né? Então você tem que tirar a cintura também, tirar a cabeça para poder conseguir remover todo esse colete dele aqui. A gente nota inclusive aqui que ele tem ombreiras aqui por sobre os dois ombros, era assim que era o colete da figura vintage e do personagem na animação também. Só que uma coisa que eu notei, ela não fica muito no caminho para você articular não, só que a gente nota que levanta. E se você ficar forçando demais, eu notei aqui que você cria linha de estresse nesse plástico emborrachado. Então cuidado, ficar manipulando muito isso aqui, que você pode vir a quebrar, estragar essas ombreiras aqui. E aqui a gente chega na parte alta do personagem, a escultura do rosto dele. Olha só, assim como era desde a figura vintage, ele tem um visor que você pode girar, aqui trocar o olho dele, né? As várias cores aqui que você tem, só que ele é bem mais diferenciado em termos de detalhes. Ó, temos escultura aqui ao lado, temos pintura diferente em cada um dos olhos. E temos também a pintura como se fosse uma sobrancelha. E escultura em todo o redor dessa parte giratória dele aqui. Interessante. Aqui a gente nota que ele tem um capacete, como a gente observa aqui também na parte aqui todo ao redor do queixo dele e na parte de trás. Então ele não tem cabelo aparecendo, ele usa um capacete com esse olho giratório dele aqui. Aqui também a escultura do rosto, tá lembrando bem, ele normalmente tinha essa pose aqui com a boca, o nariz, normalmente ele ficava, parecia que tinha o queixo um pouco para frente, um pouco proeminente. Retrataram isso muito bem. Então, no geral aqui está um Triclope bem bonito, bem interessante, lembrando que a gente tinha no desenho animado. Tem alguns pontos negativos, conforme eu descrevi, mas nada que desabone a figura. Vamos passar agora a falar das articulações da figura, como é um personagem mais humano, mais humanoide aqui, então nada de muito novo, tudo que a gente já viu anteriormente em figuras de Mestres do Universo, desde que a gente está vindo aí com a linha Origins lá no comecinho. Ele pode girar a cabeça para os lados, pode subir bastante, pode descer. Aqui também, se você considerar então a articulação, nessa action feature de virar o visor dele aqui também. Tem articulação aqui no ombro que pode subir até aqui. Como eu falei, ela permite você girar, mas a sombreira fica um pouquinho no caminho e pode prejudicar um pouco aqui a parte da borracha no ombro do colete. Temos corte e articulação aqui no cotovelo, que pode dobrar, pode girar para os lados. Temos a corte aqui
na altura do punho, que pode girar, pode subir, pode descer. Temos articulação aqui na cintura, que permite girar para os lados. Aqui articulação no quadril. Aqui esse cortezinho é ótimo, inclusive permite que você abra bastante as pernas dele. Temos articulação aqui na coxa, vai para frente, vai para trás. Corte aqui no joelho também, que pode dobrar e virar para os lados, assim como acontece no cotovelo. Temos corte de bota aqui e no calcanhar, pode descer, pode subir e pode girar. Normalmente é o padrão que a gente vê nas figuras de mestres do universo mais recentes aí nos últimos 5, 6 anos. Tá bem articuladinho, tem o básico que a gente precisa para colocar em poses dinâmicas, tirar fotos, enfim, divertir-se com a figura. Vamos falar de acessórios. O único que vem é a clássica espada do Tríclope, aqui um pouquinho reestilizada, mas ainda mantendo o aspecto original antigo que a gente tinha. Ela tem aqui esses 3 pontinhos, tem aqui a proteção da mão, né, aqui na borda, e a lâmina aqui tudo em um plástico verde, sem detalhes de sombra nem nada. A escultura está muito bonita, mas tudo em um plástico de uma cor só. E aqui eu faço também mais uma pequena crítica. Essas figuras de 2002 são muito legais, estão bonitas, mas estão economizando aí na questão de acessórios, né? As figuras baseadas na Filmation vinham com mais acessórios, inclusive com aspectos que remetiam a alguns episódios, né? Não é o caso aqui dessas figuras de 2002. Aqui com o Tríclope perderam uma grande chance aqui de mandar o Doom Seeker, né? Aquele espião robótico que ele tinha no desenho animado, aparecia em diversos episódios, que custava pôr um negocinho lá redondinho, que parece uma águiazinha redondinha. O que custava colocar isso a mais aqui com essa figura? Era extremamente utilizada pelo Tríclope no desenho animado e perderam uma ótima chance de trazer o Doom Seeker aqui junto com a figura. Uma pena. E chegou aqui agora a hora que a gente sempre curte fazer nos nossos vídeos, que é a hora da comparação. E aqui estamos trazendo para primeiro comparativo duas figuras que em teoria são da mesma linha, seriam Origins, porém, olha só a diferença. Obviamente aqui nós temos o Tríclope baseado na sua versão Vintage, e aqui temos o Tríclope baseado na sua versão animada de 2002, então não é nem baseado na figura de 2002, é uma versão animada. E olhem só que interessante as diferenças, olhem o quanto a Mattel evoluiu em termos de reconstrução de bases. Tá certo, aqui era para ficar baseado na figura vintage, então a figura é mais atarracada, tem esse peitoral grandão, a cabeça é bem grande. Olha só como as proporções, a anatomia está muito mais harmônica aqui, está muito mais natural nessas figuras de 2002, por isso que também eu curto pra caramba. Temos aqui figuras de mestres do universo muito bonitas e, vamos assim dizer, um pouco mais realistas, se é que a gente pode chamar isso, em termos de mestres do universo. Mas aqui a gente tem uma figura mais anatomicamente proporcional do que o que a gente tinha aqui nessas figuras inicialmente lançadas na linha Origins. E aqui temos mais um comparativo de versões do mesmo personagem. Aqui temos o Triclops em sua versão Cartoon 2000X e aqui ele na sua versão Motu Classics, para a gente ver aqui as semelhanças e as diferenças que eles possuem. Obviamente aqui o Tríclope Classics está mais voltado à sua aparência vintage, como a gente vê aqui, porém ele tem proporções anatômicas bem mais apropriadas do que a própria figura Origins, que é para se parecer com a figura vintage, né? A gente tem que sempre lembrar isso aí também. Mas é bem interessante ver os dois. Aqui temos uma figura de 7 polegadas e aqui temos uma figura que está indo aí quase para 6 polegadas, está um pouquinho abaixo, uma escala um pouquinho menor, mas também uma figura muito bonita. E aqui lado a lado os dois personagens da nova linha Cartoon aqui baseada na animação de 2002. O Tríclope agora revisado e o Stratos que a gente já revisou inicialmente. Os integrantes dessa coleção, por enquanto aqui, que eu tenho comigo. E dá para ver o quanto que essa coleção de 2002 vai ficar bonita. Olha só os dois, um do lado do outro aí. Que legal essa primeira wave. Os dois personagens com esses visuais diferenciados, mais modernos. E tô curtindo demais, né? Olha só que interessante ver os dois. Totalmente compatíveis, escalas semelhantes. As bases de corpos aqui são parecidas, né? Tem algum reaproveitamento aqui, até para eles ficarem mais padronizados. Mas, olha só, visuais muito legais. Curto demais Motu 2000X. Então, aí está, pessoal. Este foi o nosso review do Triclops Cartoon Collection da animação de 2002, ou se você preferir, o Triclops 2000X Cartoon da Mattel. Uma figura que eu curti bastante.
Tem os seus poréns que eu comentei no decorrer do vídeo. Não curti muito essas joelheiras que ficaram meio estranhas, flutuantes aí por sobre a coxa dele. Esse calção aqui eu acho que podia ser um pouquinho mais comprido para ficar mais parecido com o que a gente tinha mesmo no desenho animado, não apenas na figura antiga lá de 2002, mas no saldo geral ainda é uma figura bem impressionante, muito legal, curti bastante. Então, com certeza recomendo e espero que essas figuras aqui cheguem mais facilmente aqui para o nosso mercado no Brasil. Atenção, grande rede aí de varejo, Mattel do Brasil, tragam essas figuras aqui para o nosso mercado. Tem um público ávido aí por Mestres do Universo aqui no nosso país. Tem um mercado ávido por figuras de 2002, eu incluso. Eu curto demais Motu 2000X. Essas figuras têm que ser fáceis para a gente encontrar aqui no Brasil. Por favor, nos tragam. A gente tem hoje em dia conseguindo porque tem algumas pessoas que conseguem importar, estão trazendo, mas seria muito interessante a gente voltar nos bons tempos aí do começo da linha Motu Origins, onde tínhamos várias figuras à disposição aí para comprar, né? Tinha facilidade para adquirir as figuras. Vamos voltar a esses bons tempos, espero que a gente consiga. Mas nesse meio tempo, se você conseguir, se você se interessou, se você gosta de Motu 2000X, vou desejar aí uma boa sorte, uma boa caçada, porque essas figuras aqui estão valendo a pena, estão compensando bastante. Para quem curte Mestres do Universo, especialmente dessa época aqui, estão fantásticas. Recomendado aqui do nosso canal. Então é isso, espero que tenham gostado desse nosso vídeo. Se esta é a primeira vez que está nos visitando, sejam muito bem-vindos. Inscrevam-se aqui no nosso canal para acompanhar as nossas postagens, os nossos reviews de figuras de ação. Nós temos vídeos publicados aqui toda semana aqui no canal, às sextas-feiras. Então, se você está chegando agora, está nos conhecendo por esse vídeo aqui, seja muito bem-vindo e deixe a inscrição, compartilhe com seus amigos, deixe o joinha, deixe um comentário, que todas essas interações fazem o algoritmo do YouTube entender que esse conteúdo aqui é relevante, é interessante e que merece ser divulgado aqui dentro da própria plataforma. Conto com a ajuda de vocês para fazer o nosso canal crescer cada vez mais, nossos vídeos chegarem a cada vez mais pessoas. Quem sabe a gente ajuda aí alguém que possa estar com a dúvida de alguma figura de ação, não é mesmo? Vou ficando por aqui, agradecendo a quem pôde nos assistir até esse momento do vídeo e a gente se vê no nosso próximo. Até lá!